E aí, literários? Eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje a resenha vai ser sobre O Vilarejo, do Rafael Montes. O Rafael Montes é um autor brasileiro. Esse é o segundo livro que eu leio do autor. Esse ano eu quero ler outros livros dele. E esse aqui foi lançado em 2015 pela editora Suma. Ele é bem curtinho, ele só tem 92 páginas e ele é todo ilustrado. É um livro muito bonito e tem imagens perturbadoras. Para vocês entenderem como é que é o livro mais ou menos, ele tem umas imagens bem tenebrosas. Inclusive, a arte desse livro é muito linda, porque tem umas páginas nele que parece sangue sujo, assim, que o livro tá sujo de sangue. É um livro bem... ele condiz bem com a história dele. E esse é um livro de contos, que eu achei bem diferente, bem original, porque o livro tem 7 histórias, 7 contos, que todos se conectam, e que juntos eles vão dar um desfecho para o livro. E são contos sombrios, que vão para o lado do terror. Cada um tem um título, o nome de um demônio que vai representar um pecado original. São 7 contos sobre luxúria, gula, ganância, preguiça, ira, inveja e o conto final soberba. E esses contos vão contar a história de um vilarejo que sumiu do mapa. E a única prova que ele existiu é a história dos moradores, que ficaram registrados em um caderno com ilustrações macabras. A história vai se iniciar com esse manuscrito ilustrado que foi adquirido por um sebo que comprou de um acervo de muitos livros de uma senhora que faleceu. E a bisneta dessa senhora vendeu os livros. E junto estava esse manuscrito, que a bisneta não queria. O dono do sebo não sabia o que fazer com ele e ligou para um escritor, tradutor. Esse manuscrito estava escrito em uma língua estrangeira desconhecida e tinha ilustrações de puro horror. Então, o escritor descobre que os cadernos estavam escritos em cimério e ele encontra apenas um professor que estuda essa língua. Ele se encontra com esse professor e ele se assusta com aquele manuscrito e o instrui a jogar tudo aquilo fora. Com muita insistência, o professor dá um dicionário e algumas instruções sobre a língua, e ele mesmo faz as traduções dos textos. A história se passa em um vilarejo muito distante, em que as pessoas estão passando por muitas dificuldades, com frio, com fome pela neve, e estão totalmente isolados. Aqui a gente vai lendo e montando um quebra-cabeça, com as histórias que vão se conectando, para chegar a um final surpreendente e perturbador. O autor diz que os contos podem ser lidos em qualquer ordem, mas eu acredito que faz mais sentido ler na ordem que está no livro. Aqui cada pecado abordado em cada conto vai representar um morador desse vilarejo e vai contar a história dele. E com isso o autor vai mostrar o pior lado do ser humano, com diversas temáticas que vão gerar para quem está lendo diversos sentimentos, com situações pesadas, revoltantes e medonhas. São histórias, contos com uma pegada mais macabra, com elementos do gótico e tem uma semelhança com as histórias dos irmãos Grimm. O primeiro conto do livro ele já me chocou completamente. Acho que é um dos mais bizarros. Como ele é muito curtinho e está tudo conectado, não dá para abrir mais sobre a história. Mas é um livro muito bom para quem gosta do terror. Dá para ler em um dia facilmente. Eu vi que dos livros do Rafael Montes, esse é o favorito de muitas pessoas. E dá para entender por quê. Eu gostei muito dos contos com essa característica mais macabra. E o final me surpreendeu bastante. Eu não estava esperando e eu acho que o autor conseguiu fazer um livro muito bom com pouquíssimas páginas, com um desfecho excelente. Fica aqui a minha recomendação desse livro. Não esqueçam de curtir o vídeo. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!